Boa tarde, gente. Tudo certo com vocês? Eu sou o Rafael Malaquias e eu falo ao vivo do podcast Poucas e Boas. E hoje, no dia 6 de setembro de 2019, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Eu tô aqui hoje com nossos dois amigos, Vitor Tavares. Boa tarde. E a querida Gabriela Abreu. Hello. Bom, sejam muito bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre duas coisas. Elas estão andando lado a lado ultimamente, que é a ética e a ciência. A gente vai falar sobre um cientista muito polêmico, só que também muito genial, que ao final disso a gente vai se perguntar também: os fins realmente justificam os meios? Bom, antes de começar, eu vou contar uma pequena história aqui pra vocês sobre um cara que ele é o responsável simplesmente por inserir as armas químicas no campo de batalha das guerras. E ainda ganhou um Nobel de Química por causa disso. Uma coisa simples. É uma coisa bem simples. Bom, esse cara, ele foi um cara também muito importante na parte agrícola, porque ele foi responsável pelo método de produção dos fertilizantes que hoje a gente tem para usar aí. Todos os métodos para fertilizante químico foi responsável do estudo desse cara. A gente tá falando do Fritz Haber. Então, esse cara é um polonês, filho de alemão, só que ele é judeu. E junto com Karl Bosch, que é também outro cara que ganhou um Nobel de Química, eles fizeram um estudo sobre a síntese de amônia. Bom, o que é a síntese de amônia? A amônia, ela é um ativo na produção do fertilizante químico. Bom, isso levaria a um estudo onde a cinética química está envolvida. A velocidade da reação ela foi facilitada por causa de um catalisador de ferro puro. Esse ferro metálico, né, o ferro puro, ele facilita na reação, só que também combinados com alta pressão e alta temperatura. E isso foi um estudo revolucionário na época, e isso levaria ele, em 1918, a ganhar um Nobel. Só que a gente tem que lembrar que em 1915, 1914, estava rolando a Primeira Guerra Mundial. E Fritz Haber, ele morava na Alemanha e ele era um cientista, então ele estava ajudando os exércitos alemães na guerra, certo? A Alemanha, ela consequentemente iria perder a guerra, mas sem antes da influência do Haber em todas as outras guerras que viriam a seguir. Fritz Haber ele foi responsável em 1915 por atacar com gás cloro uma frota francesa em Ypres, e isso simplesmente revolucionou a guerra de trincheiras. Isso tirou a guerra de trincheiras como uma cogitação de guerra, porque era algo que quem estava na trincheira não tinha como se defender. Era um gás. O gás ele é avassalador, ele não tem defesa. Pensa que a gente está em 1915, então ninguém sabia da existência de um gás que poderia matar. E foi Haber que estudou e liberou esse ataque. Isso simplesmente manchou toda a imagem dele. Ele era um cara que ele era um cientista famoso e ele só foi o vilão responsável por ferir mais de 1,5 milhão de pessoas e matar mais de 100 mil. Por um conceito de que ele achava que a Alemanha tinha que ganhar. Exato. Ele simplesmente usa de uma arma que, na época, como você falou, não existiam grandes meios de defesa contra. Porque na ideologia dele, ele pensava que a Alemanha tinha que ganhar, porque a Alemanha ganhando ia dar tudo certo. Exato. E ele contrariou coisas surreais. Tipo, o gás causava uns problemas muito grandes diretamente para a pessoa. Algo Exato. Desumano. E até para quem estava estudando, né? Tipo, exatamente. Exato. E mesmo depois de tudo isso, né? Ele ainda ganhou um Nobel por estudar sobre fertilizantes. E então, Gabi, fala pra mim, qual que é o mérito do Prêmio Nobel? E qual que é a contribuição dela para a sociedade? O Haber, ele realmente mereceu ganhar esse prêmio? Por quê? Bom, ele recebeu esse Nobel no ano de 1918, né? Pela descoberta, como você disse, da síntese da amônia. Eu acho que a contribuição dele para a sociedade foi que essa descoberta permitiu o aumento da produtividade agrícola no mundo inteiro, até os dias atuais. Bom, além dessa contribuição, a gente também tem que, não que seja uma contribuição, mas infelizmente ele deixou esse histórico de arma química como um conceito para guerrear, né? Como uma arma muito útil para exércitos. Você acredita que ele teve mérito em ganhar esse prêmio Nobel por causa da síntese da amônia? Em partes, porque foi uma descoberta importante.
Só que, como já foi dito, as coisas que ele fez, eu acho que meio que substituem esse mérito do prêmio. A gente tem que lembrar que, tipo assim, ele fez isso, ele ganhou esse Nobel 3 anos depois de ter feito isso. Então, todo mundo já sabia desse histórico. Já tinha noção de que ele foi um estopim para os conflitos que tinha de arma química. Só que a gente... Mas também não foi por falta de avisar, né? Esse cara, ele tinha uma esposa que chamava Clara, e ela também era química. Ela via o Fritz ela vivia pedindo pra ele parar de trabalhar nisso, só que ele recusou, porque acho que ele acreditava em uma superioridade. E depois disso, posteriormente, não só depois que ela descobriu que ele não ia parar, mas depois disso, ela se suicidou, a Clara. E acho que até hoje ninguém sabe exatamente o motivo. Só que, Gabi, você acredita que isso pode ser fruto do trabalho do Haber? Eu creio que sim. Por quê? Porque ela pediu pra ele parar de trabalhar com isso, só que ele continuou. E logo após, muitas pessoas acabaram morrendo. E pode ser que, tipo, ela se sentiu parte disso. E talvez ela não tenha conseguido suportar a culpa. Você acha que é tipo como se fosse... No filme do Menino do Pijama Listrado tem a parte da mulher do Hitler, quando... Ela descobre as coisas que ele faz. Exato. E você ela acha não consegue suportar, Exato. porque ela se sente parte disso e não pode sair. Exatamente. A gente sabe também, vamos já puxar o gancho do Hitler, quando ele chegou na Alemanha, o Haber, como ele era judeu e também não era alemão, ele foi despachado, né? Ele foi pra Inglaterra. Quando chegou lá, ele encontrou outro cientista muito importante para a ciência, que é o Rutherford, que criou a teoria uma das teorias aceitas pelos átomos, né? Da disposição dos átomos. E quando ele encontrou o cara em Londres, o Rutherford, que já era um cara conceituado, ele não apertou... Hoje em dia é mais ainda. Hoje em dia a gente estuda ele nos livros de ciência, mas ele não apertou a mão do Haber, não. Ele se recusou. E o que você acha dessa atitude do Rutherford em não apertar a mão do Haber nesse momento? Se eu estivesse no lugar dele, eu teria feito a mesma coisa. Por quê? Porque ele foi um cara inescrupuloso. Ele não ligou para as ações dele para com a guerra? Ele não tinha empatia. É o que eu vejo. Ele não tinha empatia com outras pessoas. Então, as mortes que ele causou não pesavam em nada pra ele. E era isso. Mas a gente só viu na parte que ele foi bem sucedido, né? Ele foi bem sucedido em ser o vilão da Primeira Guerra Mundial pro lado da Alemanha. Assim, teve, obviamente, os projetos da síntese de amônia, que ajudou em fertilizantes. Também foi, provavelmente, é o que ele mais reconhecido pela síntese de amônia, que até hoje ainda é usado. Só que, se a gente coloca na balança... São milhões de vidas. São milhões de vidas para algo que, que é usado até hoje em dia, mas nada justifica. Uma coisa boa não justifica uma coisa ruim. Então, os fins não justificam os meios. Exatamente. Pelo caso de Haber, eu acho que, tipo assim, ele era, assim, um gênio. E eu acho que por ele se achar um gênio, eu acho que ele se achava, porque se você é um gênio, assim, você é reconhecido onde você tá, né? Você é um cientista reconhecido na Alemanha por ser muito grandioso em seus feitos. Mas não só na Alemanha, né? Exato. Nessa época ele já estava começando a se espalhar como alguém de grande peso. Exato. Tanto é que o Rutherford mesmo, ele se espalhou como alguém de grande peso. Só que ele se espalhou como alguém de grande peso pro lado da Alemanha. Alguém que estava lutando pela Alemanha, que estava apelando para armas químicas. Então assim, ele podia ser reconhecido por qualquer coisa. Mas o que ia ficar marcado no nome e na história por parte dele foi... As guerras químicas começaram, as guerras químicas de grande escala começaram por causa dele. Exato. Bom, a gente tem dados também de que o Haber, ele não fez só esses dois estudos, né? Ele não só foi o criador da síntese de amônia, não é criador não, o que estudou e descobriu essa síntese. E já trabalhavam com isso. Já trabalhavam, sim. Mas ele foi bem sucedido em todos os estudos, Victor? Não. Por quê? Como a gente tinha falado, ele sempre teve grandes projetos. A síntese de amônia, ou a ideia do ataque com armas químicas na época da Primeira Guerra foi dele também. Só que não foram só os únicos projetos, ele teve vários outros projetos. Esses foram os que ficaram mais conhecidos. E um dos projetos dele, que foi um grande fracasso, na verdade, e que deixou ele extremamente deprimido, foi um projeto que ele tinha para ajudar a Alemanha no pós-guerra. Porque, como todo mundo sabe, depois da Primeira Guerra,
Os outros países declararam a Alemanha como a culpada da Primeira Guerra Mundial e teve um monte de sanção colocar em cima dela, como eles fizeram eles pagarem pela guerra. Então, assim, eles tinham valores exorbitantes que eles iam ter que pagar para compensar os outros países pela guerra. O Fritz ele tinha uma ideia para querer ajudar a Alemanha. Como a Alemanha estava num pós-guerra sem dinheiro algum, ele de 1920 a 1926, por esse período, ele estava tentando desenvolver um método de extração de ouro da água do mar. O propósito era para ajudar, literalmente, pegar ouro para aumentar os cofres da Alemanha para eles pagarem o que eles tinham que pagar. Só que o projeto não conseguiu ir para frente. Não foi para frente, ele foi um fracasso enorme. Depois de todo o sucesso que ele tinha feito, porque ele já tinha 2 anos antes disso, ele já tinha recebido o Nobel, assim, ele já era um nome de peso. E foi um fracasso surreal, ele não conseguiu ajudar a Alemanha nesse ponto. Então, assim, ele ficou extremamente deprimido. Até onde eu sei, pelo que falaram, ele até cogitou abandonar os estudos dele. Ele não parou, mas ele cogitou porque foi um fracasso surreal. Deve ter sido, tipo, um baque muito triste. Só que, é assim, tem que lembrar que também era uma técnica muito mirabolante, você tenta tirar ouro do mar. Na época, ele era muito à frente do tempo dele, tanto é que ele deu um passo muito grande na guerra, mas parecia absurdo esse sobre. Mas é que é como você tinha falado antes sobre ele, pelas escalas que ele estava, ele já se achava alguém extremamente inteligente. Então o pensamento que ele foi assim, eu dei um passo de gigante, vou dar outro, eu posso dar outro passo de gigante, só que ele não parou para perceber que ele não tinha condições de dar diversos passos de gigante assim, só porque ele achava que ele tinha condições de levar o mundo não, né? A Alemanha principalmente à frente de tudo. Outro ganhador do Nobel de Química, que é o Ruud Hoffmann, né? Ele é um químico polonês também, estadunidense, porque os estudos dele veio para os Estados Unidos. Sim. Ele escreveu um livro sobre os gases que o Haber desenvolveu. Sim. E ele afirmou, assim, que o número de vítimas do gás entre todos os combatentes foi relativamente pequeno. De 3 a 3,5 de todas as vítimas. Mas a marca psicológica dessa arma é indelével. Ainda afirma: fico pensando se Haber, tão experiente em catálises, imaginou o gás venenoso ou ele próprio como um catalisador, destinado a apressar o fim do sangrento impasse da guerra de trincheiras. Bom, a gente sabe que isso acabou não acontecendo porque a Alemanha perdeu. A Alemanha perdeu a guerra. Pois é, isso aqui que ele descreve é uma crítica bem grande pro Fritz. Só que, mesmo ele afirmando isso, os argumentos que o Haber usou para fazer isso, ou que ele falou aqui agora, isso justifica o trabalho do Haber? Não justifica em nenhuma forma, porque, como você mesmo contextualizou e estava descrevendo, é uma coisa extremamente desumana. O que o Haber fez é algo surreal desumano, porque o gás cloro, por exemplo, que é o principal exemplo que a gente vai ter de base, que é o que ele fez, que é o que iniciou tudo, ele é responsável por uma situação onde você morre afogado dentro de você mesmo. O seu próprio, o gás cloro, ele força o seu organismo a se afogar. É algo assim que eu penso quão desesperador. Ele falou ali mesmo sobre 3,5% dos soldados que sofreram diretamente. Só que você pensa soldados que estão fugindo ou estão indo para uma trincheira na guerra, pensa o que eles têm na cabeça deles depois do ataque teu, o que eles vão pensando assim, vão jogar uma bomba de gás cloro aqui e vai todo mundo morrer, porque não tinham soluções para aquilo tão fácil. Ou até mesmo quando chegarem em casa, né? Voltarem para casa e as queimaduras dos gases, seu corpo... E não só isso, pode até tentar argumentar sobre querer falar que, não, isso justifica... Não justifica por outro ponto. Ele fez o primeiro ataque, mas não acabou, e quando ele fez o primeiro ataque, diversos outros ataques de ambos os lados começaram. O gás mostarda, que eu acho que é o que ficou mais famoso na Primeira Guerra, porque é um gás muito poderoso. Queima a pele. Que destrói a pele e os olhos. Então, assim, o gás mostarda era um dos piores. Ele já existia, só que trouxeram para a guerra de novo, depois do ataque do gás cloro, que ele esquematizou. E do outro lado, os franceses também se utilizaram de armas químicas, porque se um lado está usando, também vão me utilizar. Os franceses mesmo, eles utilizaram, se eu não me engano, cianeto de hidrogênio, e tem um outro gás também, que é bem poderoso, que eu não lembro que eles usaram, mas que tinha equivalência, era algo surreal, tipo,
o cianeto de hidrogênio, ele entrava na hemoglobina, no sangue, e não deixava o oxigênio entrar. Então, assim, você morria, mesmo respirando, você morria sufocado. E até mesmo quando tiveram medidas preventivas para o gás, né, as máscaras de gás, na guerra, era um atraso no seu desenvolvimento de guerra. Porque a máscara te limita a visão. E chegou um ponto que tinha alguns locais em específico, vocês podem até procurar sobre fotos na internet e tudo mais, que na guerra não acontecia mais a tiro. Exato. As guerras os soldados estavam entre as trincheiras, todos mascarados, e o campo parecia que tinha uma névoa no meio. Não podia estar o céu mais limpo, tinha uma névoa no meio do campo de batalha, porque era uma mistura de gases de ambos os lados. Então, assim, jogar uma pessoa passar ali no meio é o famoso corredor polonês, né? Se alguém passa ali no meio, a pessoa vai sair do outro lado parecendo que morreu, parecendo um cadáver. Bom, então não justifica. Não justifica. Foi sim. Eu acho que foi sim um catalisador. Só que não. É como ele farpou ali. Ele disse ali que o Herbert estava com um pensamento surreal de que assim, ele queria acabar com a guerra pro lado da Alemanha vencendo. Só que ele queria acabar a guerra causando um genocídio. Exato. Isso é surreal. Exato. Mesmo que a guerra fosse algo horrível, tem outras formas de você acabar com a guerra. Você não precisa fazer um genocídio com uma arma química, que assim, se você pegar uma arma química comparada às outras armas, tá ali entre os top 3 das armas mais perigosas que tem. E pra finalizar também, vamos fazer um adendo aqui sobre ele não ter se arrependido. Não, ele não se arrependeu em nenhum momento. O Einstein até escreveu pra ele em uma carta, né? Que ele lamentava muito não ter feito o Haber parar com os estudos, né? Não ter feito... O Haber, ele se decepciona muito com o Haber porque ele ficou crendo numa decência de um país onde ele não poderia viver, se ele também, né? Exato, ele tinha uma ideia louca, um ideal. E, assim, ideal por ideal, Hitler tinha um ideal também. Exato. Então, não justifica, mas ele tinha um ideal de um país perfeito, que a Alemanha ia vencer a guerra. Judeus e cristãos iriam todos estar em conjunto. Ele imaginava um paraíso só ali. Que olha o jeito que ele quis, né, que isso acontecesse. Só que ele queria resolver fazer um paraíso como? Em volta do paraíso tá com um monte de gás e não deixa ninguém invadir. Exato. E é como eu disse, se o ideal dele, que tá causando, é uma espécie de genocídio, se o ideal dele tá sendo considerado falando pode estar certo, se eu falo que o ideal dele estiver certo, eu vou ter que falar que o ideal do Hitler tá certo. É o mesmo ideal? Exato. É o ideal de um lugar perfeito? Então não tem como justificar. E também eu achei surpreso o Albert tentar escrever isso, né? Pois é. Porque Albert ele se arrependeu muito dos estudos. E a gente não vê em nenhum momento o Haber falando, eu nunca quis que isso não acontecesse. Assim, o Haber foi um grande poder na época da Primeira Guerra, só que Einstein, assim, todo mundo pode considerar, muitos acusam ele diretamente, mas ele é um dos principais responsáveis pela existência da bomba atômica. Exato. Então, assim, na Segunda Guerra, o Japão teve 2 cidades do Japão que foram atacadas. Arrasadas. Que foi Nagasaki e Hiroshima, a ordem Hiroshima e Nagasaki, se não me engano. Einstein se arrependeu profundamente. Einstein, ele não queria que aquilo acontecesse. Você pode pesquisar aí, tem cartas dele mesmo falando que ele não queria que fosse isso acontecendo. Haber só queria que ele conseguisse a paz, né? Conseguisse a paz pro lado da Alemanha. Sim. Só que ele tava com um ideal extremamente extremista. Não justifica. Não justifica de forma alguma essa situação. Porque assim, não vou retomar o assunto do Hitler, mas para um ideal tão extremista desse, se você conseguisse a paz aqui, depois de ter feito tudo isso, você é reconhecido como o cara que alcançou a paz e a Alemanha venceu e chegamos onde a gente queria. Você ia conseguir viver sabendo que, ok, estamos em época de paz, a Alemanha é um grande paraíso, só que eu fiz isso matando milhares de pessoas. Só que eu, na minha visão, do que eu li sobre ele, eu acho que ele conseguiria viver. Porque no fundo, mesmo ele querendo alcançar a paz,
Ele queria ser só reconhecido. Parece que ele queria atenção. Ele queria que colocassem ele num pódio pra fazer, nossa, nosso Salvador. Ele queria, parece que ele tinha necessidade do povo estar adorando ele. É essa a impressão que eu tive quando eu li ele. Bom, espero que tenha ficado clara essa questão da ciência e da ética, né? Hoje em dia tem códigos de ética para todos os cientistas que estão trabalhando aí em inovação e etc. Porém, a gente tem que lembrar que no caso do Haber, os fins não justificam os meios. Não só dele, não. E muitos outros cientistas que tomar ideias loucas assim desse nível para querer justificar um ideal seu no final é algo que pode te levar a um nível sociopata. Exato. E a gente tem que saber como é que funciona, porque a ciência ela tá simplesmente ligada a tudo e a gente tem que saber. Não, tanto é que por causa desses problemas, hoje em dia existem códigos de ética até na guerra. Exato. Que armas químicas, armas biológicas principalmente, são abolidas. Países que usam isso na guerra, mesmo que seja uma guerra, não é porque você está numa guerra que você está num ringue de vale tudo e vamos usar tudo. Exato. Mesmo que países usem hoje em dia, tanto é que teve recentes polêmicas em guerras, famosas guerras do petróleo dos Estados Unidos, que ambos os lados são acusados de usar arma química. Mas não justifica nada. Não justifica, é algo desumano, Exato. Desumano. Eu espero que tenha ficado claro, a gente está chegando ao final de mais um episódio. Muito obrigado pela presença, Vitor e Gabriele. Prazer é tudo meu. Tudo meu também. Obrigado pela audiência de vocês que estão escutando. Obrigado pelo tema que sugeriram, um tema muito bom a ser discutido. Obrigado pela presença. Obrigado pela paciência, pela audiência e por ser essa pessoa maravilhosa. Aqui é poucas e boas, entendeu? Tchau!